Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A profecia de Isaías primeiro mostra algo que é muito comum nos profetas e também alguns santos. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Antes, desde o ventre da minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome e fez da minha palavra uma espada afiada. Ué, como assim me escolheu desde antes de eu nascer? E o livre-arbítrio, onde fica? Aqui vocês veem que parece, né, que Deus escolhe quem vai ser santo, quem não vai. Seria um pouco da dupla predestinação de Calvino, que até hoje, principalmente a igreja presbiteriana, mas também é um pouco de pensamento protestante, mas a presbiteriana é a mais forte, em que se pensa na dupla predestinação, que Deus predestina uns para o céu e outros para o inferno. E como é que descobre quem é predestinado para o céu? Quem se dá bem nesse mundo. Essa ainda é a corrente vigente, né, que é um pouco estranho. A Igreja Católica não acredita na dupla predestinação. Acredita na única predestinação ao céu. Todo mundo é predestinado ao... Mas você tem o livre-arbítrio de decidir não ir mais, não querer ir para o céu. Certo? Então Deus quer que todo mundo vá para o céu. Mas você pode decidir nunca mais morar com Deus, que é o inferno. Então o inferno também não é maldade de Deus. O inferno é um comprovante que Deus nos leva a sério. A sua decisão é levada a sério. Por isso que tem o inferno. Não é porque Deus é mau. Como que o Deus tão bom pode criar? Não. Deus simplesmente te deixa livre a tal ponto que você pode decidir nunca mais morar com Ele. Isso é inferno, porque nós não nascemos para viver sozinhos. Toda a nossa plenitude de vida depende da graça divina. Quando você não tem Deus, você é um cara frustrado a vida toda. Isso é inferno. As suas paixões se voltam contra você. Isso é o fogo do inferno. A criação se volta contra você, porque a sua função de homem nessa criação é de levar a harmonia da criação para o Criador. Se você rompe com o Criador de vez, a própria criação se volta contra você. As suas paixões se voltam contra você. Esse é o descrito fogo do inferno, de São Tomás de Aquino descreve. Protegeu-me a sombra de sua mão e me fez uma flecha aguçada. Então, se não é dupla predestinação, por que Deus já chamou desde antes do nascimento? Ora, Deus é eterno. Qual que é a definição de eternidade? Alguém arrisca? Eternidade não é simplesmente um tempo após o outro. Não é. Não é um dia após o outro para sempre. É a posse simultânea e perfeita de uma vida sem fim. Repito, é a posse simultânea e perfeita de uma vida sem fim. Posse simultânea e perfeita quer dizer que passado, presente e futuro em Deus é tudo presente. Então, antes de eu nascer, no ventre da minha mãe, Deus já sabe que eu vou dizer sim ao meu chamado. Deus já sabe que eu vou corresponder à graça que Ele vai me dar no meu chamado. Então, como Ele já sabe, Ele me chama desde o ventre. Ele investe em mim. Deus, como Ele é Deus, Ele pode investir onde dá lucro, entre aspas.
e não investir em quem não vai corresponder. Lembra da passagem? A quem é dado será dado mais, e a quem é tirado será tirado até o pouco que tem. Então, as pessoas que Deus sabe que o coração vai ser fechado, ou que quer viver uma fé medíocre, ele não investe. Então, a priori, Deus já sabe quem vai nascer amanhã, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Ah, mas e o livre-arbítrio? Dentro do livre-arbítrio. Porque nada acontece fora. É um mistério. É um mistério. Porque na nossa cabeça, se nós somos livres, Deus não deveria saber. Mas é porque nada acontece fora dele. Isso dá um nó na nossa cabeça. Deus é eterno. Então Deus já sabe se os seus filhos vão para o inferno ou vão para o céu. Ah, mas então não adianta fazer nada? Adianta, porque já está previsto para alguém ir para o céu e para o inferno todas as suas orações, todas as suas penitências. Você pode mudar o curso da história. Se o seu filho ou se alguém vai para o inferno, é porque não rezaram o suficiente. Não é só pelo livre-arbítrio, porque Deus pode se revelar no juízo particular. Então, guardem isso, tá? Por isso que desde o ventre da minha mãe foi chamado. Agora, uma parte interessante é que diz assim: tu és meu servo, em quem serei glorificado. Aí ele fala assim: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. No final da vida, parece que Cristo, o que ele fez, não adiantou muito. Ele fez tantas pregações, tantos milagres, que parece que o povo rejeitou. Aí o que Deus responde? E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da... O grão que não morre, já pode depois cobrir de novo, né? Estava descoberto por causa do casamento. O grão que não morre, não dará os frutos. Então, uma aparente derrota nesse mundo, a morte dele, na verdade, abriu a perspectiva de Cristo para todas as nações. O fruto que antes só tinha Israel, hoje tem em todos os sacrários do mundo. A aparente derrota do cristão na sua vida, quando você luta, reza, penitencia, vem às missas, procura o máximo e parece que a sua família não muda, parece que nada melhora. Essa aparente derrota pode ser um caminho de você dar frutos não só para a sua família, mas para o mundo inteiro. Quando você oferece a sua derrota para Deus e fala: Senhor, eu fiz o máximo, combati o bom combate, agora é contigo, Senhor. Você entrega o seu aparente fracasso nas mãos de quem pode tudo. E Ele não só vai dar frutos na sua família, mesmo que você não esteja vendo. Repito, mesmo que você não esteja vendo, parece que a doença que você quer que cura, não cura, né? Você perde o ente querido, parece que seus filhos não mudam de vida, não converte, não deixa droga, não faz nada. Parece que você está num fracasso total. Olha aqui, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça. Aí Deus responde: não, meu filho, não é que você foi inútil, é porque a sua entrega não é só para esse povo judaico, é para o mundo inteiro. Mas para ser para o mundo inteiro, você primeiro tem que morrer. Quando você morre pela igreja e pela sua família, você se torna um fruto, não só ali para Iporá, para sua casinha, mas para o mundo inteiro. Você ajuda, a sua entrega ajuda os padres do mundo inteiro, ajuda os bispos do mundo inteiro, ajuda o Papa, ajuda todo mundo. Entenderam
Então, a aparente derrota entregue nas mãos do Senhor, né? Quando você entrega nas mãos do Senhor, isso gera frutos de vida eterna. E no Evangelho, algo tremendamente forte. Um discípulo nega Jesus. Um que viveu do lado de Jesus o tempo inteiro, viu todos os milagres, ouviu as pregações do mestre e foi capaz de traí-lo. Imagina nós, um reborré, comedor de piqui, que ouve o Padre Pablo e não Jesus Cristo. A possibilidade de trairmos Jesus é o quê? Enorme. Se Judas estava do lado de Jesus e traiu, por isso que é importante o quê? O que é importante? Reconhecer a dependência de Deus para ser bom. Só de vocês virem à missa frequentemente já é um sinal. Querem ter segurança para ter uma salvação? Participe da missa, fique de joelho o máximo que você puder na adoração, confessa, rasga o peito na confissão. Pronto. É muito seguro esse caminho, porque você reconhece o tempo inteiro que depende da graça para não trair Jesus e não fazer o que Pedro disse. Quando Jesus disse que ia ter que morrer, Pedro disse: Senhor, como assim? Eu não posso te seguir agora? Eu darei minha vida por ti. Por isso que eu não falo isso para Jesus de jeito nenhum, né? Eu falo para Jesus: não me abandona que eu te nego na hora, né? Eu te traio na primeira oportunidade. Se o Senhor me puser na berlinda, eu falo que eu nunca conheci Jesus na vida. Isso eu falo para ele já. Por quê? Porque eu aprendi com Pedro. Olha aí, Pedro. Eu darei minha vida por ti, Senhor. Quero me consumir. Antes da cruz é fácil, não é? Mas na hora que vem o negócio, Jesus responde: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. E Pedro nega, né? O príncipe dos apóstolos. Nós temos que ter muito cuidado para não trairmos Jesus na nossa vida de cristão. Por isso que eu digo, primeira coisa, persevere mesmo nas pequenas coisas. Persevere nas pequenas coisas. Quem não é fiel na pequena coisa, nunca será fiel na grande. Se você põe alguém para vender picolé e ele é fiel na venda de picolé, de repente você enrica e quer dar um cargo maior para ele, pegue o vendedor de picolé que é fiel nas pequenas coisas. Aquele outro vendedor que é muito gente boa, tal, mas que não é fiel na venda, não adianta dar coisas maiores. Não adianta. Ele não vai cumprir bem. Ele vai falir a empresa. Na vida espiritual é a mesma coisa. Deus vai investir em quem é fiel nas pequenas coisas, no dia a dia. Por isso que eu faço questão de celebrar todos os dias. Mesmo quando tem outra missa agorinha. Hoje eu vou celebrar 3. Não, celebrar 2 e participar de uma. Lá em São Luís tem outra missa agorinha. O bispo fala que eu chego atrasado 10, 15 minutos. Aí eu falo para ele, entre deixar o povo sem missa e chegar atrasado 10 minutos, eu acho que é mais benefício chegar atrasado 10 minutos. Né? Eu vou devagarzinho para São Luís, vocês sabem. Mas o fato é que a missa diária não é só para vocês que ajuda a mim. Porque não importa se eu estou com sono, se eu não estou. Não importa se eu estou cansado, se eu não estou. Não importa se eu estou com diarreia ou não. Quando eu estou com diarreia, eu tomo Zimosec, claro, né? Teve uma missa que foi maravilhosa, que eu tomei o Zimosec lá, falei, agora não vai dar tempo de fazer efeito. Eu fiquei a missa toda rezando, Senhor, não, aqui agora não, né? Mas estava na missa. Não tem outro para celebrar a missa.
Terminou, eu arrepiava, era uma missa longa, inclusive. Arrepiava na missa toda. Falava, Senhor, vai ser um desastre, né? Mas no final da missa voltou a diarreia, já tinha terminado e pronto. Mas é assim que nós somos, que Deus deposita. Entendeu? Quem vende picolé, que dá uma dorzinha de cabeça e não quer mais vender, não é fiel. As pequenas coisas vão te garantir o céu. As pequenas coisas. É o almoço, é a comida de todo dia, é o almoço do peão, é limpar a casa todo dia, é cuidar do jardim, é o guarda-roupa. São as pequenas coisas que você faz por amor, que mantém sua família. São as pequenas coisas que você faz por amor a Deus, que mantém você e sua família no céu. E quando você chegar no final da vida e achar que foi tudo frustrado, que não adiantou nada, seus filhos estão pior que estava, não desista. Entrega na mão de Deus, porque Deus vai salvar não só a sua família, como o mundo inteiro pela sua entrega. Não desista.